É só uma velha tina de pesca. Supere isso. O dono do iate riu quando o casco enorme esmagou o barco do veterano. Ninguém ajudou. Ninguém se desculpou. A bandeira americana no navio desbotado pelo sol foi levada para o porto, rasgada. Mas na manhã seguinte, todo o porto ficou em silêncio quando 6 navios da marinha atracaram sem dizer uma palavra, com as bandeiras a meio mastro. Quem eles estavam saudando? E por que o mar de repente se lembrou de um homem esquecido? Ainda acredita que as boas ações se completam? Compartilhe suas ideias. Bem-vindo ao Elite Oculta. Já se inscreva no canal. Vamos descobrir o que realmente aconteceu. Thomas Reynolds, 72 anos, viveu uma vida tranquila em Harborside por décadas. Quase todas as manhãs o encontravam na água antes do amanhecer, com suas mãos calejadas, guiando o barco de madeira que ele havia construído com carinho após retornar do serviço em uma cidade costeira cada vez mais dominada pelo luxo e pelo turismo. Ele era uma relíquia viva, respeitada por alguns, invisível para a maioria. Seu navio, Liberty Child, não era lá grande coisa. A tinta havia desbotado sob 40 anos de sal e sol, e o casco de madeira revelava sua idade em cada rangido e gemido. Mas era resistente, construído por um homem que entendia que a beleza muitas vezes se esconde sob a superfície. Thomas o havia esculpido tábua por tábua após retornar do Vietnã, usando o trabalho rítmico para acalmar as memórias que o acompanhavam de volta para casa, vindas do mar. Os moradores locais sabiam pouco sobre seu histórico de serviço. Thomas não era de falar dessas coisas. Sabiam apenas que ele havia sido da marinha e que às vezes acordava gritando durante a noite, sons que se propagavam pela água nas noites calmas, quando dormia a bordo do barco. Aquela manhã de quarta-feira começou como qualquer outra. Thomas havia partido às 5 da manhã, planejando verificar suas armadilhas para caranguejos e observar o nascer do sol em seu local favorito perto da foz do porto. Ele tinha acabado de amarrar sua amarração quando ouviu o ronco profundo de motores potentes. O La Vida contornou a curva do porto como uma reluzente montanha branca, com 600 toneladas de luxo de design italiano, cortando a água com uma confiança arrogante. Ao leme estava Jackson Reed, um empreendedor de tecnologia de 38 anos, que havia comprado recentemente a maior propriedade à beira-mar da cidade. Thomas o reconheceu dos jornais locais, que celebraram sua chegada como uma bênção econômica para a comunidade em dificuldades. Thomas acenou com os braços, sinalizando sua posição. O iate não dava sinais de desaceleração. "Olá, aqui é o Mord", ele chamou, sua voz perdida no barulho do motor do iate. No convés superior, Reed e seus convidados ergueram taças de champanhe, rindo de alguma piada particular, alheios ou indiferentes ao pequeno barco de madeira em seu caminho. O barco de segurança do porto balançava nas proximidades, seu oficial observando com apreensão, mas sem fazer menção de intervir. O impacto veio com um estrondo nauseante. A popa do Liberty Child estilhaçou-se sob a proa do iate. A madeira não era páreo para o aço e a fibra de vidro. Thomas mal conseguiu saltar, caindo com força no cais, enquanto seu barco, sua criação, seu santuário, se desfazia sob a embarcação maior. A bandeira americana que ele hasteava todos os dias, há 40 anos, se rasgou, caindo na água agitada, com suas listras vermelhas sangrando na espuma. Os motores finalmente pararam. No silêncio repentino, a voz irritada de Reed ecoou claramente pela água. "É apenas uma velha tina de pesca. Supere isso." Thomas levantou-se lentamente, seus joelhos artríticos protestando. Uma multidão se reunia ao seu redor. Corredores matinais, estivadores, turistas com celulares no ar, nem um passo à frente para ajudar. O segurança do porto se aproximou relutantemente. "Senhor."
Reynolds, preciso fazer um relatório. Mas Thomas não estava ouvindo. Ele viu sua bandeira se afastando, rasgada e encharcada. Ele mancou ao longo do cais, seguindo, ou até conseguir se abaixar com o ombro dolorido e tirá-lo da água. Segurou o tecido encharcado contra o peito, embalando-o com a mesma ternura com que seguraria um camarada caído. Seus olhos, quando os ergueu para a multidão, não expressavam raiva nem acusação, apenas uma dignidade silenciosa que fazia os espectadores desviarem o olhar, desconfortáveis. "Belo barco!" Reed gritou do convés, o sarcasmo cortando o ar da manhã. "Talvez seja a hora de atualizar, velhote. Tudo tem um prazo de validade." Thomas não disse nada. Simplesmente recolheu a bandeira encharcada e se virou, com as costas retas apesar da dor nas articulações e os passos firmes, apesar do tremor nas mãos. Atrás dele, alguém riu. Uma notificação no celular tocou quando o primeiro vídeo foi publicado com a legenda: "Velho, barco velho, notícias velhas." Ao meio-dia, o porto já havia voltado ao normal. Os restos quebrados de Liberty Child haviam sido removidos, uma monstruosidade removida, um problema resolvido. As pessoas rolavam o vídeo, a maioria parando apenas o tempo suficiente para digitar "Elol" antes de continuar com o seu dia. Ninguém mencionou as lágrimas que brilharam sem derramar nos olhos de um velho marinheiro. Thomas Home ficava em um pequeno penhasco com vista para o porto, uma modesta casa de campo comprada com sua pensão da Marinha décadas atrás, antes que os valores dos imóveis disparassem além do alcance da classe trabalhadora. Pela janela da frente, ele observava a cidade se transformar de uma comunidade de pescadores em um destino de férias, uma mudança tão gradual e implacável quanto a maré. Naquela noite, ele estava sentado à mesa da cozinha, com um baú de madeira aberto à sua frente. Lá dentro jaziam os artefatos de uma vida de serviço. Fotografias desbotadas de jovens com olhares sérios, cartas de recomendação amareladas pela idade, placas de identificação que um dia ficaram penduradas em seu coração durante vigílias da meia-noite e mares agitados pela tempestade. No fundo, cuidadosamente dobrada, jazia outra bandeira americana. Esta impecável e impecável, presenteada a ele quando se aposentou do serviço ativo. Seu neto Michael, que estava de visita da faculdade, estava parado na porta, observando. "Você vai processar. Luz, certo, vovô? Aquele cara destruiu seu barco. Ele deveria pagar." Thomas balançou a cabeça lentamente, os dedos traçando as estrelas bordadas na bandeira. "Ele não me bateu", disse baixinho. "Só bateu em algo com que ninguém se importava." Michael franziu a testa, a injustiça queimando mais forte em seu jovem coração do que no coração envelhecido de seu avô. "Mas você construiu aquele barco. Ele significou algo para você." "Sim", Thomas concordou. "Para mim." Mais tarde, depois que Michael foi para a cama, Thomas abriu seu antigo diário de bordo. Durante 40 anos, ele registrou o clima, o estado do mar, a pesca do dia. Agora ele escrevia simplesmente: "Primeiro dia sem Liberty Child." Não ofereceu condolências, mas ainda consigo ouvir a água chamando. Ele fechou o livro e ligou sua pequena televisão. O noticiário local publicou uma matéria sobre o iate de Reed, celebrando-o como o maior navio privado a atracar no porto de Harborside. Não houve menção à colisão daquela manhã online. O vídeo viralizou. A maioria dos comentários apoiou o dono do iate. Aquele barco velho era uma monstruosidade de qualquer maneira. Esses baby boomers precisam saber quando se aposentar. Por que não se atualizar e comprar um barco moderno? O capitão do porto havia ligado naquela tarde. Sua voz, profissionalmente neutra, explicou que sua embarcação não estava equipada com refletores de radar ou luzes de navegação adequadas. Não estava de acordo com os padrões atuais. "Receio que a seguradora não cubra o prejuízo." Thomas ouviu em silêncio, agradeceu ao homem e desligou.
Ele não se deu ao trabalho de mencionar que seu barco havia sido protegido por regulamentos mais antigos, ou que ele nunca havia faltado a uma inspeção de segurança em 40 anos. Qual era o sentido? Liberty Child tinha sumido. O mar havia tomado de volta o que ele havia tomado emprestado por um tempo. Era assim que as coisas funcionavam. Ainda assim, enquanto estava em sua varanda naquela noite, observando as luzes do porto, a ausência doía como um membro fantasma. Não eram apenas madeira e lona que ele havia perdido. Eram as manhãs tranquilas, observando os golfinhos brincando em seu rastro, as noites tranquilas em que o balanço do barco acalmava seus sonhos perturbados. Era o único lugar onde a guerra não podia seguir. Onde o ritmo do oceano substituía as memórias de tiros e gritos. De seu ponto de vista, ele podia ver La Vida iluminada como uma cidade flutuante. Música e risos flutuando sobre a água, a vida continuando sem pausa, os ricos e despreocupados celebrando sua boa sorte enquanto um velho lamentava sozinho. Thomas não invejava a felicidade deles. Ele já tinha visto sofrimento suficiente para muitas vidas. Só queria que entendessem o que havia sido perdido. Não apenas um barco, mas uma conexão com algo maior. Um modo de estar no mundo que valorizava o silêncio e a solidão, que respeitava o mar, em vez de conquistá-lo. Ao luar, desdobrou sua bandeira de serviço aposentada e pendurou-a sobre o parapeito da varanda, deixando a brisa do oceano acariciar o tecido mais uma vez. Ao amanhecer, levantou-se por hábito, pegando as chaves do barco antes de se lembrar. O vazio em seu peito se expandiu até parecer preencher todo o cômodo. Pela primeira vez em 40 anos, ele não tinha para onde ir. Quando a estrela da manhã se apagou, ele não pediu indenização. Ele não gritou, mas ele merecia uma coisa: respeito. Se você acredita que honra não se compra, honra a letra. A neblina matinal pairava espessa sobre Harborside, envolvendo a entrada do porto com uma névoa perolada. Thomas estava sentado na varanda, com o café esfriando nas mãos, observando a cortina fantasmagórica que separava a terra do mar. Desde que perdera Liberty Child, ele se viu mantendo o mesmo horário, mas sem ter para onde ir, um marinheiro encalhado em terra firme. O primeiro indício de que algo incomum estava acontecendo veio quando a sirene de nevoeiro do porto soou. 3 toques longos que vibraram através da quietude da manhã. Thomas aguçou seus velhos instintos, reconhecendo o sinal para grandes embarcações entrando no porto. Através da névoa, formas cinzentas emergiram, maciças e determinadas, cortando a água com precisão disciplinada. 6 navios da marinha em formação, seus contornos se afinando à medida que se aproximavam. Nenhum anúncio havia precedido sua chegada. Nenhuma celebração havia sido planejada. O mais impressionante de tudo era o silêncio. Nenhuma buzina, nenhum sinal além dos requisitos de navegação necessários. Em cada embarcação, a bandeira americana tremulava a meio mastro, um gesto de luto e respeito. À medida que a notícia se espalhava, os moradores da cidade se reuniam na orla. Os lojistas abanavam suas placas indicando fechado e corriam para o cais. As crianças foram liberadas mais cedo dos programas de verão, com suas vozes animadas, abafadas pelos pais, que sentiam a solenidade do momento sem compreender sua causa. De seu ponto de observação, Thomas observava confuso. Nenhum exercício naval havia sido programado, nenhum dignitário estava visitando. Não havia motivo para essa demonstração de presença militar. No pequeno porto turístico, o navio da frente, um contratorpedeiro de mísseis guiados, atracou com precisão. No convés estava o contra, almirante James Nelson, com seu uniforme branco impecável e o rosto composto em traços formais. Nas mãos enluvadas, ele segurava uma bandeira americana perfeitamente dobrada, o triângulo azul e as estrelas dispostas com cuidado cerimonial.
Thomas sentiu um aperto estranho no peito. Ele sabia que aquela dobra já a havia feito muitas vezes ao longo de seus anos de serviço. Era a dobra concedida para honrar os caídos, para reconhecer o sacrifício. Lentamente, dolorosamente consciente das articulações rígidas em suas roupas civis, Thomas desceu até o porto. A multidão se abriu para ele sem saber por quê. Sentindo algo importante em seu avanço deliberado em direção aos oficiais da Marinha reunidos, o almirante Nelson o avistou e deu um passo à frente, com uma saudação firme e formal. "Suboficial Reynolds", disse ele, sua voz ecoando pelo porto repentinamente silencioso. "Permissão para desembarcar e prestar-lhe honras." Thomas retribuiu a saudação por reflexo, o movimento gravado na memória muscular, apesar das décadas de vida civil. "Permissão concedida, almirante", respondeu ele, com a voz mais firme do que esperava. O almirante desceu a passarela, seguido por uma guarda de honra formal. Os marinheiros reunidos em todos os 6 navios estavam em posição de sentido, de frente para a costa. Há 43 anos, Nelson começou a se dirigir à multidão reunida, em vez de Thomas diretamente. Este homem evitou uma falha catastrófica a bordo do USS Constellation, quando um sistema de refrigeração se rompeu durante uma tempestade no mar da China Meridional. Ele selou manualmente o compartimento, sofrendo queimaduras graves em 60% do corpo. Suas ações impediram que gases tóxicos atingissem os dormitórios onde 128 marinheiros jaziam, alheios ao perigo. Um murmúrio percorreu a multidão. Muitos se voltaram para Thomas com novos olhos, vendo pela primeira vez as leves cicatrizes que marcavam seu pescoço e desapareciam sob o colarinho. O chefe Reynolds nunca mencionou suas ações. Ele recusou a Cruz da Marinha, pedindo apenas que cuidássemos dos meninos que não conseguiram voltar para casa. Ele vive entre vocês há 40 anos. Sem pedir nada, sem esperar nada, o olhar do almirante percorreu o porto, pousando brevemente no iate reluzente onde Reed e vários outros observavam. Ontem, seu navio, Liberty Child, foi destruído neste porto. Nenhuma assistência foi oferecida, nenhum respeito foi demonstrado. A bandeira sob a qual ele servia foi deixada afundar. Um jovem marinheiro se adiantou, carregando uma placa de madeira. Aproximou-se de Thomas e curvou a cabeça respeitosamente antes de entregá-la. Thomas olhou para a superfície polida. Continha uma placa de latão de um navio desativado, gravada com as palavras "Em homenagem ao homem que manteve o mar seguro, mesmo após o serviço." "A Marinha dos Estados Unidos não se esquece do seu próprio almirante", continuou Nelson. "Viemos prestar homenagem ao suboficial Thomas Reynolds e reconhecer que seu serviço não terminou quando ele tirou o uniforme." Por todo o porto, os marinheiros estavam em posição de sentido, saudando. A guarda de honra hasteava suas bandeiras. Naquele momento, não eram apenas 6 navios que haviam chegado. Era o peso máximo da tradição naval e da fraternidade. Alguém na multidão começou a transmitir a cerimônia ao vivo. Em poucos minutos, a filmagem estava se espalhando pelas redes sociais. A hashtag #BoomerDown, que acompanhava o vídeo de ontem da colisão do barco, rapidamente deu lugar à saudação com o sinal numérico "veterano". Comentaristas que haviam zombado do velho poucas horas antes, agora se apressavam para apagar suas postagens, substituídas por mensagens de respeito e vergonha. Eu não fazia ideia de por que ninguém nos disse que ele era um herói. É assim que se parece um verdadeiro serviço. Reed, observando de seu iate, teve a delicadeza de parecer desconfortável. Seus convidados ficaram em silêncio, com as taças de champanhe deixadas de lado enquanto a cerimônia se desenrolava. Após a apresentação formal, o almirante Nelson falou em particular com Thomas. "Soubemos do ocorrido por seu neto. Michael contatou a Associação de Ex-Alunos da Marinha. Por que o senhor mesmo não nos chamou, chefe?"
Thomas deu de ombros levemente. Não é problema seu, senhor. Era só um barco. Não, Reynolds. Nunca foi só um barco. E você nunca foi só um marinheiro. O almirante olhou para a água. Algumas dívidas nunca podem ser pagas. Quando a cerimônia terminou e a multidão começou a se dispersar, algo estranho aconteceu. Um a um, os moradores da cidade se aproximaram de Thomas, muitos pela primeira vez em anos, e ofereceram suas mãos, seus agradecimentos e seus pedidos de desculpas. O capitão do porto lhe concedeu licenças de pesca vitalícias. O dono da marina local ofereceu-lhe uma vaga gratuita para qualquer embarcação que escolhesse. Thomas aceitou tudo com a mesma dignidade silenciosa que demonstrara quando seu barco foi destruído. Mas para aqueles que o observavam com atenção, havia uma nova luz em seus olhos. Não triunfo, mas reconhecimento. Após décadas de silêncio, ele foi visto. Uma semana depois, uma pequena cerimônia de consagração foi realizada no local habitual de atracação de Thomas. Uma simples lápide agora estava no cais. Liberty Child, um barco que transportava mais de uma vida. A Câmara Municipal o aprovou por unanimidade, com vários membros, em lágrimas reconhecendo que nunca conheceram a verdadeira história do homem tranquilo que viveu entre eles por décadas. O porto havia mudado de maneiras sutis, mas significativas. Onde antes os turistas passavam por Thomas sem olhar, agora paravam no memorial, lendo a placa que descrevia brevemente seu histórico de serviços. Os pescadores locais, que haviam sido gradualmente marginalizados pelas embarcações de recreio, passaram a ser recebidos com novo respeito. O mais surpreendente foi a mudança nas crianças. Onde antes eram mantidos longe dos velhos pescadores como relíquias irrelevantes de uma era passada, agora se reuniam no cais depois da escola, ansiosos para ouvir histórias e aprender habilidades que nenhum aplicativo poderia ensinar. Naquela tarde em particular, Thomas sentou-se em um banco recém-instalado de frente para seu antigo local de atracação, demonstrando técnicas de amarração de nós para um grupo de crianças atentas. Seus dedos nodosos se moviam com surpreendente destreza, transformando cordas simples em padrões intrincados que haviam segurado embarcações em inúmeras tempestades. Este se chama bolina, explicou ele, com a voz suave. Salvava marinheiros desde antes de Colombo. Uma menina chamada Lily, de uns 7 anos, observava com grande concentração enquanto ele guiava suas mãos nos movimentos. "Você está bravo com o homem que quebrou seu barco?" perguntou ela de repente, com a curiosidade direta que só crianças conseguem ter. Thomas fez uma pausa, considerando a pergunta com o mesmo cuidado que dedicara ao ensinar. Lá o nó. "Não", disse ele finalmente. Se não fosse por eles, talvez ninguém se lembrasse de que aquele barco existiu. As crianças absorveram isso com acenos solenes, compreendendo instintivamente uma sabedoria que muitos adultos haviam perdido. Mais tarde, naquela tarde, Thomas recebeu uma visita inesperada. Jackson Reed estava parado, sem jeito, na beira do cais, óculos escuros de grife erguidos na cabeça, parecendo nitidamente desconfortável longe de seu entourage habitual. "Sr. Rennell", ele começou, depois parou, claramente lutando com um território desconhecido. "Vim me desculpar. Meu comportamento foi imperdoável." Thomas assentiu, mas não disse nada. Enquanto esperava, Reed pegou um envelope. "Quero consertar isso. Tem um cheque em branco aqui. O que você achar que é uma compensação justa pelo seu barco e pela minha conduta? Diga só o valor." Thomas olhou para o envelope, mas não fez menção de pegá-lo. "Dinheiro não vai reconstruir o que foi perdido", disse ele baixinho. "Então me diga o que vai acontecer", respondeu Reed, e pela primeira vez, uma emoção genuína irrompeu em seu charme ensaiado.
Fui um completo idiota, e agora estou em toda a internet como o cara que destruiu o barco de um herói. Só me diga como consertar isso. Thomas observou o jovem por um longo momento. Há um lugar no Pier Leste, disse ele finalmente, de frente para o nascer do sol. Coloque um banco ali, um banco bom e sólido que dure. Mande esculpir 3 palavras nele. Sente-se. Lembra? Obrigado. Reed piscou claramente, esperando um pedido mais substancial. Só isso? Só um banco? Às vezes, disse Thomas, olhando para a água, o que as pessoas mais precisam é de um lugar para parar e lembrar o que importa. 2 dias depois, um mestre marceneiro de Seattle chegou para instalar um banco de teca esculpido à mão no local exato indicado por Thomas. As 3 palavras foram incrustadas em bronze, que ganharia uma pátina com a brisa do mar, mas nunca desapareceria completamente. O próprio Reed veio ajudar na instalação, trabalhando sem reclamar, apesar das bolhas que se formavam em suas mãos bem cuidadas. A notícia da resposta de Thomas à oferta de Reed espalhou-se pela cidade e arredores. A história foi repercutida pela mídia nacional. Veterano recusa fortune e pede banco memorial. Comentaristas debateram se ele teria sido muito indulgente ou profundamente sábio. O grupo de veteranos citou seu exemplo ao discutir o verdadeiro significado do serviço e do sacrifício. O próprio Thomas evitou a atenção renovada. Ele continuou sua rotina tranquila, agora centrada no ensino em vez da pesca. Sem a Liberty Child, ele não poderia mais fornecer peixe para a cozinha comunitária, como fazia há décadas. Mas descobriu que podia oferecer algo igualmente valioso: tempo, paciência e a sabedoria que advém de viver perto dos elementos. 1 mês após o incidente, o almirante Nelson retornou, desta vez sem alarde, dirigindo um carro civil e vestindo roupas casuais. Ele encontrou Thomas em seu lugar de sempre no cais. O secretário da Marinha tem uma proposta para você, disse Nelson após a troca de cumprimentos. Há um programa marítimo para jovens que eles pretendem expandir, ensinando marinharia, navegação e gestão ambiental. Eles precisam de instrutores que entendam tanto o mar quanto os jovens. Thomas ergueu uma sobrancelha. Sou um velho, almirante. Não tenho muita utilidade para ninguém hoje em dia. Nelson riu. Diga isso aos garotos que te seguiram como patinhos quando eu cheguei. A vaga é sua, se você quiser. Meio período, horário flexível, salário decente. Antes que Thomas pudesse responder, uma comoção na entrada do porto chamou a atenção deles. Um pequeno barco de madeira estava sendo rebocado, recém-construído, mas com um design distintamente tradicional. Na popá, a tinta fresca brilhava. Liberty's Child. A cidade inteira parecia ter se reunido nas docas. Michael estava ao leme, sorrindo largamente. Surpresa, vovô! Ele gritou. Todos nós contribuímos. O projeto é baseado nos seus planos antigos. Encontrei-os no seu galpão. A Associação de Construtores de Barcos doou os materiais e veteranos de 4 estados vieram ajudar na construção. Thomas ficou sem palavras, com o rosto marcado pelo tempo transbordando de emoção, enquanto a embarcação, tão parecida com o seu barco perdido, se aproximava do cais. Não é exatamente a mesma coisa, admitiu Michael, enquanto prendia as amarras. Adicionamos alguns recursos de segurança modernos e o sistema de navegação foi atualizado, mas a alma é a mesma. Suas mãos podem não tê-lo construído, mas seu coração o projetou. Assim que Thomas subiu a bordo, seus pés encontrando o equilíbrio no convés suavemente oscilante, com o instinto de uma vida inteira no mar, ele passou a mão pela amurada de madeira polida. Na proa, uma nova bandeira americana balançava suavemente ao vento. Para um homem que manteve a fé, Michael disse baixinho, mesmo quando parecia que ninguém estava olhando. Naquela noite, enquanto o pôr do sol pintava o porto de dourado e carmesim,
Thomas sentou-se no banco de Reed e observou os barcos de pesca retornando com a pesca do dia. Um jovem casal parou perto, lendo as 3 palavras esculpidas na madeira. O filho perguntou o que aquilo significava. Significa, explicou o pai, que devemos parar às vezes e pensar nas pessoas que tornaram nossas vidas possíveis. Thomas deu um leve sorriso, com o olhar fixo no horizonte, onde o mar encontrava o céu em uma união perfeita de azul. Num mundo em constante avanço, ele se tornara um lembrete vivo para olhar para trás, não com nostalgia, mas com respeito pelos alicerces sobre os quais o presente se constrói. Seu novo navio navegaria pelas mesmas águas do antigo, levando adiante os mesmos valores, a firmeza na tempestade, a ajuda generosa, a coragem silenciosa quando necessária. Ele não pedia justiça, ele simplesmente pegou a bandeira rasgada e foi embora. Mas na manhã seguinte, o mar se lembrou dele. Se você acredita que histórias como esta merecem ser lembradas, inscreva-se no Elite Oculta, onde a honra não é esquecida e o silêncio nunca vence.